Você tocou em dois pontos que são fundamentais, que assim, o risco de ambos os candidatos nos levarem a um colapso econômico e também democrático. Nós estamos discutindo, nesse momento, a PEC dos combustíveis, ou PEC Kamikaze, a PEC 16, que está lá tramitando no Congresso e que recebeu ali um texto final muito polêmico. Por quê? Porque ela faz com que seja decretado um novo estado de emergência, né, na canetada, em função dos preços altos do barril de petróleo, embora o barril não esteja nem no seu pico hoje, né, já esteve a 140, hoje está em 120, está alto, está caro, mas uma situação de emergência é algo muito mais catastrófico. E aí eles estão usando isso, esse subterfúgio, para poder ampliar os gastos, as benesses durante uma campanha em ano eleitoral, o que é proibido pela legislação. Ou seja, se algo é ilegal, vamos mudar a lei para tornar legal. Essa é a síntese. E eu escrevi até um artigo sobre isso, ressaltando que, além de um problema econômico que essa PEC vai criar, também tem ali alguns trechos do texto que abrem para você fazer qualquer tipo de interpretação, inclusive aquela justamente em relação à democracia, que é quando você fala que pode fazer o que quiser, né, com a lei. Eu tenho até o termo aqui, o termo exato é o seguinte, está aqui no artigo, nos parágrafos 3 e 4 do artigo 2º, sobre disposições constitucionais transitórias. Um dos parágrafos garante a dispensa das limitações legais, inclusive quanto à necessidade de compensação, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, e a renúncia de receita que possa ocorrer. E o outro parágrafo fala da não aplicação de qualquer vedação ou restrição prevista em norma de qualquer natureza. Então, está muito estranho esse negócio. Qual é a sua opinião sobre essa PEC? E aproveito e já deixo a segunda pergunta. Se você hoje fosse o presidente, qual seria a sua solução para essa crise dos combustíveis? Bom, ótimas perguntas, Cláudio. Primeiro é isso aí, você tem um problema emergencial e quer resolver com um mecanismo permanente, que é uma emenda constitucional. É um total absurdo. Uma questão emergencial, você tem que resolver com armas que você tem para o dia a dia. Você não precisa criar uma PEC, é um absurdo criar uma emenda constitucional para resolver um problema emergencial, momentâneo. Então, temos de combater essa PEC e não deixar ser aprovada de maneira alguma. Como é que nós poderíamos resolver essa questão momentânea do aumento do preço do combustível? Primeiro, nós poderíamos ter criado o que eu chamo do Fundo de Estabilização do Preço do Combustível. Com que dinheiro? Com o dinheiro do royalties do petróleo e das partilhas. Nós temos esses dois recursos somados, Cláudio, mais de 200 bilhões de dólares. Bom, isso é dinheiro suficiente para criar um fundo capaz de amortizar a alta excessiva do petróleo. Então, dá para fazer isso. Por que o governo não faz isso? Por que o governo, por exemplo, não corta subsídios? Nós temos 450 bilhões de reais de subsídio no Brasil. Não é possível que você não consegue descobrir subsídios ineficientes. Aliás, é só... Olha, aprova aí a PEC do penduricalho, já economizamos 2,5 bi. Corta aí o dinheiro do subsídio para a lei da informática, esse atraso do Brasil tecnológico, você arruma aí mais uns 2 bi. Tem dinheiro aí sobrando, porque esse governo não sabe administrar esse dinheiro, não sabe eleger prioridades, e aí sempre quer medidas extraconstitucionais como essa aí para tentar resolver um problema momentâneo. Esse governo é de uma incompetência atroz. Portanto, existem sim soluções. Acabei de dar aqui 2 exemplos. Cortar subsídios imediatamente e criar o fundo de estabilização com o dinheiro do royalties, do petróleo e da partilha. Só isso já resolveria o problema. Não precisa ficar criando esse fuzuê todo, esse contorcionismo legal para tentar resolver um problema. Então, assim, nós temos de ter juízo, cabeça, e é evidente que o Congresso Nacional não pode dar poder emergencial para uma pessoa que é certamente um mau utilizador do poder público, como já mostrou. Nós estamos em véspera de eleição.
Então, assim, nós temos de lutar, o Congresso tem que vetar isso, nós temos de entrar com medidas de inconstitucionalidade no Supremo, não pode deixar aprovar medidas emergenciais para resolver um problema momentâneo, principalmente que cria uma emenda constitucional. Muito bem. Qual seria a solução hoje concreta em relação a preço de combustível? A gente viu em outros países, até de governos muito mais liberais, esses governos tomando medidas emergenciais de retirada de imposto, né, sobre combustível, entendendo que aquilo é uma situação emergencial. A gente aqui teve todo esse esforço para retirar o ICMS, ainda com muita resistência em relação aos governadores e tal. Aí em São Paulo o Rodrigo Garcia topou fazer, mas enfim, essa é uma discussão que aí já levou a interferência na polícia, na Petrobras, troca de presidente a quarta vez, a ameaça de mudança da política de preços. Essa política de preços de paridade internacional, de fato, ela foi útil para resgatar a Petrobras daquele prejuízo recorde, né, planetário da gestão do PT, é bom que se lembre, né? Então você precisou fazer uma política de desinvestimento da companhia, precisou adotar a paridade internacional, porque senão você ia quebrar, você ia à falência. Só que a Petrobras chega nesse 2022 em uma situação saneada, numa situação de uma dívida administrável, uma situação de contas, né, com bastante lucro para os acionistas, etc. e tal. Não é o caso de modificar isso ou criando uma paridade internacional também para o petróleo que é exportado, ou criando algum tipo de imposto de exportação que incentive o refino no Brasil. Nós temos refinarias, temos capacidade para refinar boa parte do petróleo dos combustíveis que usamos aqui, mas a gente percebe também nas refinarias, às vezes, o uso, a subutilização, né? Refinaria operando com 40%, com 60% de atividade, podendo... e aí, é claro, porque aí, em função dessa questão da paridade internacional, é muito mais lucrativo ela importar, muitas vezes, esse combustível e fazer a venda aqui. Então, é um cenário complicado, complexo. Eu queria que você pudesse detalhá-lo na sua perspectiva. Olha, Cláudio, então, a primeira coisa, como eu mencionei na resposta anterior, é isso. Eu criaria o fundo de estabilização, que é isso. Você tem lá o dinheiro do royalties do petróleo, da partilha, que pode criar esse fundo de estabilização, não mexe em Petrobras, não mexe em dinheiro do governo, mexe nessa verba específica do petróleo para poder diminuir o preço. Então, você junta esse dinheiro, você usa esse dinheiro justamente para intervir no mercado, derrubar o preço da gasolina momentaneamente, enquanto você tem uma oscilação muito grande do preço. O segundo ponto importante é o seguinte: com o aumento do barril do petróleo, aumentou a arrecadação, tá certo? Se o governo arrecadava ali sobre $95 por litro, agora está arrecadando em 120. Então tem um delta aí, tá certo? De 120 a 95. Esse delta pode ser usado para dar o que a gente chama do retorno para o consumidor. A Europa está fazendo isso, né? Portugal, Espanha, você vai encher o tanque lá num carro em Portugal e na Espanha, e você tem lá 25 centavos que o governo te restitui imediatamente ao encher o tanque, porque é esse aumento da arrecadação por causa do aumento do preço. Então, existem mecanismos muito mais simples do que mexer com regras de governança, regras de preço, porque tudo isso manda um sinal errado no mercado de muita intervenção e distorção e manipulação de preço. Então, nós temos de tentar adotar medidas que sejam menos intervencionista possível. Então, tem excedente de arrecadação porque o preço do petróleo subiu, e isso sim pode ser usado para dar o que a gente fala desse rebate, esse cashback para o usuário, e ainda ter o dinheiro da partilha e do royalty para ser usado num fundo de estabilização. Então, essas são duas medidas que você poderia adotar no governo sem ter grandes mudanças traumáticas com políticas de preço.